Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil, e vamos dar início agora a mais uma aula do nosso módulo da asa de avião, onde queremos criar uma malha com esse CAD de asa de avião. Na última aula, nós fizemos grupos com sólidos da nossa asa. Dessa forma, agora com os grupos de sólidos, a gente tem discriminado melhor as partes onde vamos gerar as malhas para depois uni-las. E para gerar malha por malha desses grupos de sólidos, nós precisamos detalhar tanto algumas faces quanto arestas, nas quais vamos especificar melhor alguns detalhes da nossa malha, criar submeshes. De início, podemos seguir na ordem em que criamos esses subgrupos. Podemos, por exemplo, pegar primeiro a extremidade da viga e começar a criar grupos nas extremidades. Novamente, essa criação vai ser demorada, pode ser pouco mais ou pouco menos extensa, dependendo dos macetes e técnicas que você usar, como eu já citei, para fazer a seleção dos elementos e das entidades que você quer no seu grupo. Mas, novamente, eu vou indicar para vocês os grupos que vou criar. Vou pular toda a parte de seleção dos elementos e voltar para vocês quando eu tiver os grupos criados, mostrando novamente e ilustrando bem os grupos que eu criei. Para que possamos criar grupos com esses grupos de sólidos, nós vamos precisar tirar eles exatamente da parte da asa menos cauda. Por quê? Se a gente vier aqui, não aparece para a gente a criação de grupos, no máximo a edição desse grupo em si. A gente não pode criar um grupo dentro de um grupo aqui no Salomé. Dessa forma, nós podemos criar compounds. E a gente dando um build compound, a gente pode dar o mesmo nome, dando um apply and close, a gente tem ele fora desse elemento que é a asa menos cauda. Então aqui sim a gente pode criar os grupos. Eu vou fazer isso para cada um dos nossos grupos de sólidos. Agora temos todos os nossos grupos já como compounds fora da asa menos cauda. Podemos até simplificar aqui. E agora vamos começar a criação de grupos com esses compounds. Pode começar pelas extremidades da viga. E aqui na criação de grupos eu vou mostrar para vocês os grupos que eu vou criar. Nesse caso eu vou criar grupos de arestas. Eu vou criar um grupo com o comprimento, essas arestas aqui, com o comprimento, desses sólidos. Eu vou querer também um grupo com a largura total deles, por exemplo, essas arestas que pegam de ponta a ponta. Também vou querer um grupo com o comprimento, essa largura parcial, essas arestas que por causa desse meio onde tem a alma vão estar divididas. Eu vou criar um grupo com essa espessura da alma, e a espessura das próprias extremidades, essa altura aqui, um grupo alma e altura. Para esse grupo de sólidos podem ser só esses subgrupos. Criamos aqui nossos grupos de arestas. Vou passar calmamente comentando. Nós temos aqui o comprimento, como eu falei. Você vai ver que isso vai se replicar para todas as partes de sólido. Temos nossa largura total, que pega exatamente de um ponto ao outro. Nossas larguras parciais, divididas aqui pela espessura da alma, E temos aqui um grupo tanto com a altura, a espessura dessas chapas, quanto a parte da alma aqui. Como o tamanho é similar, eu criei um grupo com ambas. Para a criação de malha a gente vai considerar ambas juntas mesmo. Em sequência, podemos partir para a alma da nossa viga.
Aqui vai ser até mais simples a criação. Nós vamos querer exatamente cada uma das dimensões. Nós vamos querer o comprimento, a largura e essa espessura da alma. Com a criação desses, nós vamos ter aqui comprimento, largura e espessura. Bem tranquilo para esse conjunto de sólidos, né? Em sequência, a gente pode ir para os paralelepípedos. Outro conjunto que vai ser tranquilo, onde a gente vai querer novamente comprimento, largura e espessura desses sólidos. Novamente podemos demonstrar aqui comprimento, nossa largura e a espessura. Na sequência, podemos criar os grupos. Em vez de continuar aqui na ordem da árvore, nós podemos ir para a parte dos cilindros, porque os aerofólios vão ser o grupo de sólidos que mais vai dar, agora compound, né? Que mais vai dar trabalho para a gente. Vão ter vários grupos nesses sólidos que a gente vai querer criar. Então a gente vem primeiro para a parte dos cilindros, que vai ser mais simples. Nela, nós vamos querer criar os seguintes grupos. Vamos criar inicialmente um grupo de faces. A gente vai querer um grupo de faces com todas as faces de contato delas, as faces que vão ter contato com outros sólidos. Aqui, por exemplo, essa e essa, e isso se replica para todas as seções. Todas as faces que tiverem contato com outros sólidos, no caso, os aerofólios, a gente vai ir também, além disso, nós vamos querer exatamente ter essas faces selecionadas em um grupo para a gente usar na submalha. Além desse grupo de faces, nós vamos também querer criar um grupo com as alturas de contato. O que seriam essas alturas de contato, entre aspas? São exatamente essas arestas que vão estar no contato nesse sentido. Não no sentido da espessura dessas seções, mas sim nesse sentido aqui de altura, que eu estou demonstrando com o mouse. Isso também se replicando para todos. A gente poderia criar específico um por um, mas no caso a gente vai replicar com um grupo só para todos, porque a gente não precisa de um detalhamento tão grande assim para a nossa asa. E além desse grupo de arestas, vamos ter outros dois grupos de arestas, que vão ser o quê? Com as espessuras, como eu falei, as espessuras, essas aqui. Todavia, se vocês tiverem olhado com atenção, a gente tem espessuras variáveis. A gente vai ter algumas espessuras mais finas e outras mais grossas. E dentre as finas e grossas, elas podem variar um pouquinho também de uma para outra. Mas basicamente, a gente poderia dividir essas espessuras em dois tipos, finas e grossas. Essa aqui, por exemplo, se enquadra nas grossas. Você pode reparar, ela está um pouco mais grossa que essa aqui. Ela tem praticamente em torno, né, do dobro da espessura dessa aqui. Por isso ela vai entrar no grupo de grossas. Em sequência, todas essas aqui se enquadram como finas. E a gente vai ter aqui que na transição, na transição da nossa asa, quando a gente tem essa transição aqui, começa a cauda, a espessura vai engrossar de novo. Então aqui a gente tem uma espessura fina e daqui a gente parte para uma espessura mais grossa. Então essas seções daqui vão ser de espessura grossa. A gente vai fazer essa divisão. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês ela concluída. Finalizamos aqui a nossa criação de grupos. Eu vou mostrar mais detalhada. Primeiro, nós podemos ver aqui nossas faces de contato ao longo de todo o grupo. Agora, nas arestas, a gente pode focar aqui nas alturas, como eu falei, as alturas no contato, né? E aí a gente vai ter as espessuras. Vamos ter espessuras tanto grossas
ter tanto espessuras grossas, que é essa aqui no início, mas lá para frente, quanto as espessuras finas. Vão ser exatamente essas. Dessa forma, nós terminamos o grupo da parte dos cilindros. Por essa aula é só, vamos ficar por aqui, mas na próxima nós continuaremos a criação de grupos de aresta de faces com a frente da asa, também com a parte dos aerofólios, que vai dar um pouco mais de trabalho para a gente, e também, obviamente, com a cauda, que não está destacada aqui com todo mundo, mas a gente não pode esquecer dela. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.